Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamoro J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2, da J3 e da JFL, né? Nós somos muito democráticos, nosso coração é gigante, então cabe tudo. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação, comentários dele, a lenda Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Mais velho, mais experiente. Feliz aniversário, feliz vida nova e tamo junto mais um ano, meu querido. Saudações, Elias, a todos os nossos queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, tamo junto. Agradeço aí as suas mensagens de aniversário. Também toda a galera que me mandou nas redes sociais. Tamo junto mais um ano, né? 34. E vamos que vamos. Tem muito pela frente. E esse ano muito especial pra gente aqui do Renamoro Podcast. Copa do Mundo chegando. Um ano ímpar pra gente, né? Então, é sempre um ano muito diferente. Mas, né, como você sempre falou, nosso coração cabe todo mundo um pouco. E a gente vai falar sobre todas as ligas, né? As principais ligas do futebol japonês. Vamos pincelar um pouquinho o que acontece. Um mês de agosto interminável, né? Com muita coisa acontecendo. Logo, logo aparece aí a convocação para os amistosos da seleção japonesa. Até agora não temos ainda nenhum indício do uniforme, né? Que já deveria ter saído, né? Talvez você... Ansioso! Não sei se você tem alguma informação sobre isso, mas pelo que eu lembro que você me falou, nos outros anos, em agosto, já estava esse uniforme, né? Já estava em vida, né? E por enquanto a gente tem apenas aqueles rabiscos, né, que falavam lá sobre que vai ser um uniforme que foi mostrado em mangás e tal, né? Que foi ali as primeiras formas de divulgação, mas por enquanto não temos ainda oficialmente nada, mas temos J-League entrando, né, as primeiras divisões já, as primeiras não, né, todas praticamente entrando já naquela clássica 10 rodadas menos para acabar o campeonato. Então, Elias, estamos naquela hora incrível do futebol japonês que agora, meu irmão, é o famoso pega pra capar, e agora a gente vai ver realmente quem tem pernas, força e nervos de aço para conseguir levar os canecos. É aquele famoso sprint final, né? A corrida final ali. Com certeza. Só para deixar claro para os nossos queridos ouvintes que, na verdade, as fornecedoras esportivas, elas seguem o calendário europeu, né? Que é diferente daqui do América e tudo mais, que lá é a temporada 21-22, daí 22-23. Então, as temporadas começam em agosto, geralmente, né? Em agosto que são lançadas as novas coleções, né? A dos clubes já saiu, por exemplo, Arsenal, que é patrocinado pela Adidas, outros clubes, né, todas já saíram, mas das seleções saíram só algumas no momento, né, saiu da Argentina, saiu do México, mas eu conversei com o pessoal da Adidas Brasil, Thiagão, eles me falaram que o lançamento oficial é em setembro. Eles não me precisaram o dia exato, mas será comercializado, lançamento e comercialização em setembro. Ah, legal. Então é bem provável então, que os amistosos então de setembro ainda serão com os uniforme antigo, né? Não, uniforme novo já. Ah, vai ser com uniforme novo, então? Com uniforme novo. Caramba! O lançamento do uniforme novo vai ser nesses novos amistosos aí. Olha isso aí só. Já tá confirmado. Legal, bem. Esperamos que assim seja mesmo, vai ser muito bacana, porque eu tava até contando que talvez a gente teria mais a leva de amistosos de setembro ainda com o uniforme antigo, né? Apesar que o Brasil já anunciou, né, a camisa nova, então provavelmente já devo utilizar também nesses amistosos também, então boa. Bacana, espero realmente que seja isso, e também estou ansioso também por esses novos uniformes, ou pelo menos o primeiro que deve ser o que seja anunciado, né, o uniforme home, né, da seleção japonesa e o de goleiro, obviamente, também. Maravilha. Tiagão, começando aqui agora pela 25ª rodada com os seguintes resultados, queridos e queridas. O Sapporo perdeu em casa para o Kobe por 2-0, o Júbilo foi massacrado pelo Urawa 6-0 em casa, Kashima 2, Avispinha 0, Reysol 2, Hiroshima 3, Hiroshima muito bem essa temporada, Gamba 0, Shimizu 2, Sagan e Nagoya ficaram no 0-0.
E os jogos que ocorreram adiamento por causa do tufão, né? E também pela CL, que acabaram não sendo realizados, ainda foram jogados para setembro, né? Que no caso é Marinos e Belmare, Toco e Cereço e Frontale e Kyoto, né? Foram reagendados para setembro os jogos. Exato. A gente tinha ainda os jogos do Frontale, né, que já estavam. O Frontale tinha jogos a menos, né, tá, tanto que para quem já escuta todos os Renovados da semana, a gente sempre fala que a equipe do Frontale pode ser a equipe que pode aparecer nesse bolo de equipes que estão lutando pelo campeonato, porque o Frontale tem jogos a menos, né? E agora com a CL, com o Tufão, mais jogos foram atrasados, então a gente volta a ter várias equipes com algumas com 26, outras com 24, com 23 jogos, no caso do Frontale. Então, o mês de agosto e o mês de setembro ainda vai ser utilizado para estar colocando esses jogos em dia. E isso também não acontece apenas na primeira divisão, como na J2 também. A gente teve até um jogo no início dessa terça-feira, né? A gente está gravando na terça, né? Para esse podcast não é na quarta-feira. Teve o jogo do Mito Holy Hulk na J2, então os atrasos não são apenas da primeira divisão, né, mas devido ao tufão e também devido à CL, no caso, para os times da J1. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E a rodada 26, eu quero começar aqui. Eu vou começar com você, Thiagão, essa rodada. Vamos lá. O que deu no Gamba, Thiagão? Que atropelo foi esse? O que aconteceu? Que mais uma vez o Gamba passando fiasco, mas dessa vez foi uma goleada, né? Goleada sonora. 5-2 pro Hiroshima, rapaz. Pois é, a equipe do Gamba Osaka que acabou ficando uma das rodadas de janela devido ao surto de Covid em uma equipe que eles enfrentaram. Se não me engano, foi a equipe do Avispinha, se não me engano. Que o Gamba acabou ficando de chapéu em umas rodadas atrás. E na rodada 25, né, quando o Gamba voltou a jogar, o tempo sem jogar acabou não ajudando em nada, né? O Gamba acabou perdendo para a equipe do Shimizu, né, que precisava vencer na rodada 25. Então o Gamba precisava sim voltar a campo e voltar a pontuar, né? Até porque o Gamba já não ganha, já faz algumas rodadas, né? E o que a gente viu foi um jogo onde a equipe do Gamba Osaka, teoricamente, até que jogou muito bem para os padrões do Gamba Osaka 2020, 21 e 22. Foi um jogo onde com certeza o Gamba teria a chance sim de fazer mais gols, mas estava enfrentando uma equipe que estava muito bem organizada. E está sendo uma das grandes sensações da temporada 2022, que é, né, a equipe do Hiroshima. O Gamba abriu o placar logo aos 2 minutos, ali numa finalização do Leandro Pereira, que acabou batendo na zaga, o Patrick tentou finalizar, não conseguiu, e aí sobrou para o Leandro e acabou fazendo o primeiro gol. Então foi um gol claramente de leves momentos de desorganização da equipe do Hiroshima. O empate não demorou nada para acontecer. Né, o Mitsuta, que é um dos principais goleadores e também o principal jogador que faz assistências nessa equipe, o Santos Hiroshima, fez ali um lançamento para o Ben Khalifa fazer de cabeça, um belíssimo gol de cabeça. Ele apenas escorou na bola, a bola bateu no travessão e matou o Higatiguchi. O Ben Khalifa, que até essa rodada tinha apenas 2 gols pela equipe do Hiroshima, e nesse jogo meteu um hat-trick, então chegou a 5 gols, né? A equipe do Gamba muito bem organizada no primeiro tempo, gostei muito do primeiro tempo do Gamba Osaka, conseguiu ali um gol de contra-ataque, né? Até tinha um jogador do Santos Jogando caído no chão, então tem gente reclamando que talvez a jogada tinha que ser parada, mas a verdade é que o Gamba fez o cruzamento, o juiz mandou seguir o lance, o Patrick deu uma atrasada ali, ele que estava conduzindo a bola, deu uma atrasada no passe, e mesmo assim ainda conseguiu achar o Juan, que finalizou, que tocou e deixou ali o Saito para fazer o segundo gol do Gamba. O primeiro tempo acabou como todo torcedor do Gamba gostaria, né? O Gamba na frente do placar, jogando muito bem. No entanto, no segundo tempo, o Gamba começou meio que sentir a dificuldade de jogar contra a equipe do Santos Hiroshima, né? O Santos Hiroshima veio pra frente no segundo tempo, teve gol anulado do Morishima logo aos 56, 57 minutos, e depois veio aquele apagão dos 72 minutos, que foi aonde o Ben Khalifa marcou o seu segundo gol ali, recebendo do Notsuda e finalizando de primeira ali. Bom, na verdade, ele recebe a bola no peito, nem deixa a bola cair, já finaliza, e logo depois o Mitsuta dá a sua segunda assistência no jogo, aonde ele toca pro Ben Khalifa, que ele nem para olhar, ele bate bonito assim, rasteiro no outro canto, e Gatiguchi
também sem nenhuma chance de conseguir chegar na bola. E ainda o próprio Mitsuta, que já tinha feito 2 assistências, marcaria o 4º gol e o Matsumoto daria números finais aos 88 minutos. O Gamba, que jogou o primeiro tempo, não volta para jogar o segundo tempo, ainda tem algumas chances de falta, algumas bolas ali meio que rabiscadas dentro da área, o gol não sai, e aí quando a equipe do Nofereza Urashima vem para o ataque, ele faz ali praticamente 3 gols na sequência, e isso mata completamente o espírito ali da equipe do Gamba Osaka, que já tem um plantel mentalmente, em alguns momentos, muito fracos, principalmente a parte defensiva do Gamba, que infelizmente acabou sendo, aí, na minha opinião, o maior revés do Gamba nesse jogo. Um jogo onde o Gamba jogou bem o primeiro tempo, mas infelizmente não conseguiu manter isso durante os 90 minutos, e claramente muito bem feito pela equipe do Nofereza Hiroshima, que soube explorar isso e acabou metendo essa goleada 5-2. É uma pena pro Gamba, né? Não conseguiu suportar a pressão. Exatamente. A luta pelo rebaixamento continua. Gamba agora em 17º colocado, já não ganha mais de 5 jogos. A situação, como eu já tinha previsto há muitos anos atrás, vai ser a sina do Gamba até o fim de 2022. Coisa que parece que está melhorando pro Shimizu, né, Thiagão? A equipe do Shimizu empatou em casa, mas pelo menos não perdeu, né? Ficou no 1-1 contra a equipe do Rei Sol. Já soma aí 4 jogos sem perder, né, Thiagão? Foram 2 empates e 2 vitórias. O Zé Ricardo parece que está começando a criar um padrão melhor de jogo pro time. Tá tirando a forca, né, do pescoço da equipe do time. Embora o nosso querido Iago Pikachu não colabore muito, né? Ô bichinho pra perder gol, hein? Meu Deus do céu. Nessa partida aí, para variar, nosso Santaninha abrindo o placar, né? Sempre no primeiro ele. tempo, sempre ele. Iago Pikachu, ele conseguiu a proeza de errar um gol sem goleiro, né? O Sasaki espalmou a bola do Santana, sobrou livre pro Pikachu fazer o gol, mas ele errou sem goleiro. Isso ainda no primeiro tempo. Era pra estar nos 10 minutos do primeiro tempo, era pra estar 2-0 pro Shimizu, mas acabou não dando certo, né? Sabe como é que é? Aí na etapa final, o nosso querido Iago Pikachu saiu, entrou. Eu tô dando risada porque eu me divirto com esse time do Shimizu, Thiagão. Entrou nosso querido Cololi, né? Quem que entrou? Nosso querido Cololi, né? O Benjamin Cololi. Ah, sim, nossa. A lenda de Kosovo, né? Grande. Ai, meu Deus do céu. É o sujo falando mal do mal lavado, né? Mas enfim. E não deu muito certo também. Desculpa, deixa eu me concentrar aqui, porque pra desgraça não ser tão pouco assim, Thiagão, o nosso querido Muito Fake, no último lance do jogo, no apagar das luzes, foi lá e empatou pro Rei Sol 1-1. Mas tá bom, resultado bom, porque o time do Rei Sol esse ano tá bem, tá estável, tá nas cabeças, tá lutando lá em cima. E pra um time que tava lá embaixo, sofrendo, apanhando de todo mundo e agora tá em franca recuperação, conseguir esse empate, já tava num lucro absurdo, né? Vencendo a partida, mas empatando tá bom também, né? Foi um resultado bom para as duas equipes. O Shimizu dá um salto maior aí para se livrar do rebaixamento, né? Agora já tá em 11º com seus 28 pontinhos. Tá ali 6 pontos da zona da degola, né, Thiagão? E o nosso querido Rei Sol continua lutando nas cabeças ali com seus 43 pontos. Lembrando que o Rei Sol já tem as rodadas cheias, né? Já tem aí 26 jogos. E a equipe do Shimizu também, né? Então vai ficar nisso aí durante um tempo. Eu acho que esse resultado foi obviamente melhor para a equipe do Shimizu, e que o Shimizu obviamente tem uma regra para 2022, né, para essa parte final de 2022. Pontuar independentemente do resultado, que é isso que vai fazer com que ele não perca espaço para Kyoto, para Sapporo, para Vispa, para Shinomiyomari, né? Até porque lá embaixo tem o Vissel Kobe, que tem tudo para conseguir sair dessa zona de rebaixamento. Se agora voltando a jogar 100% da J-League, né? A série já passou, o Vissel Kobe acabou sendo eliminado, a gente vai ter um programa sobre isso após as semifinais. E aí fica essa incógnita se o Gamba vai ter ou não forças para essa zona de rebaixamento, senão é um adversário a menos para a equipe do Shimizu. Mas para a equipe do Kaisho Rei Sol, essa era a rodada perfeita para vencer. O Kaisho Rei Sol perdeu na última rodada,
né, que foi uma rodada ali após a troca de técnico da equipe do Kashima Antlers. Tinha como dar uma pressãozinha para conseguir algumas pontuações, acabou perdendo. E agora sai no empate. Se tivesse vencido o jogo, a equipe do Reysol tinha praticamente passado a equipe do Kashima Antlers e o seu novo terceiro colocado. Então, na pontuação, né, considerando todas as situações possíveis, é pior pro Reysol, apesar que, sinceramente, a gente tem que analisar isso jogo a jogo para ver se o Reysol vai ter condições também de lutar cabeça a cabeça por essa terceira vaga, né, de ACL, né. A próxima rodada vai enfrentar dentro de casa a equipe do FC Toco, que é uma equipe chatíssima de enfrentar, né, e depois na tua rodada 28 enfrenta aí um adversário um pouco mais fácil de bater, mas vai jogar dentro da casa do adversário, que no caso é o Jubiluata, que já tomou goleada nessa temporada, então é uma equipe que, na teoria, o Reysol tem condições de bater. Agora tem que ver realmente até que ponto, né, a equipe do Nelsinho vai ter forças, né? Porque agora, faltando aí 9 rodadas para alguns, 10, 11 para outros, mas basicamente obviamente que está todo mundo já cansado, fadigado pela temporada, muitos jogos seguidos, né, muitos jogos em meio de semana, então isso vai começar a cobrir um pouco o seu preço, né? Vamos ver se a equipe do Kaspa tem condições para isso. Eu espero que sim, porque o campeonato ele tá meio nivelado na parte de cima, né? Então quanto mais time começar a pressionar ali os 3, 4 meus colocados, pra gente, espectador, é cada vez melhor. Isso. O espetáculo pra nós é bom, né? A gente quer, claro, sangue e carnificina, obviamente. Exato. Eu vou falar uma coisa, deixa pra ela. Tiagão, você deu a deixa aí do Kashima. O Kashima que foi visitar o nosso querido Shonan Bellmare, um dos clássicos aí, dos raízes do Japão. A equipe ficou no 1-1, né? Melhor pro Kashima, que conseguiu pontuar fora de casa. E a equipe do Bellmare que anda numa draga, né, Tiagão? Já são aí 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas, né? A última vitória do Bellmare na liga foi justamente contra o Gamba, né? Lá atrás, 2 meses atrás, né, Tiagão? Naquele 1-0 magrinho. Mas ainda que saiu no lucro, né? Porque a equipe do Kashima chegou a estar na frente com o gol do Everaldo. Um gol meio maluco, né? Aquele gol lá de J-League, né? Da equipe do Kashima abrindo o placar. E o Segawa empatando no finalzinho no 1-1. Lembrando que com esse empate o Kashima se estabiliza ali na terceira colocação, né? Até ultrapassa o Frontale na tabela em terceiro lugar com seus 44 pontinhos. Bellmare continua ali na zona da Berlinda, né, Tiagão? Tem aí 25 partidas, 25 rodadas e 26 pontos, né? Está ali em 15º, uma posição acima do Kobe, que abre ali aquela zona do Agrião, né? Zona do playoff com 24. E o pessoal da zona de rebaixamento é o Gamba com 22. E na lanterninha absoluta, nosso querido Júbilo com 22 também, né? Então, até que não foi de todo ruim esse ponto do Bellmare, porque Kashima jogando em casa, jogando fora de casa, praticamente a mesma coisa, né? Aquele bicho papão. Então pontuar contra eles é sempre importante, né? Exato, né? O Kashima que né, veio de 2 derrotas consecutivas, volta a vencer, agora consegue um empate, poderia ter saído com a vitória, não seria nada fora normal. Vamos ver, né? E por enquanto também a gente não tem nenhuma notícia do possível novo treinador, né? Por enquanto aí o Daiki Uemasa continua sendo treinador interino e, bem, a equipe vencendo, talvez o Uemasa ainda consiga se manter no cargo durante mais um tempo. Não que ele precisa se segurar em nada, ele está ali para quebrar um galho mesmo, mas por enquanto as vitórias vindo, né, obviamente que isso abre muito a possibilidade do Uemasa continuar mais algumas rodadas ou até o final do ano pela equipe do Kashima Antlers. Eu acho que o Kashima está naquela situação que o campeonato pode estar indo embora, mas ainda enquanto a fumaça a fogo, vão pressionar e aí se em algum momento as coisas realmente não funcionarem, então o Kashima vai ter que abrir mão do campeonato e simplesmente focar em não perder essa vaga na CL. Né? De qualquer maneira, né, o Frontale tem um grande problema atrás ali do seu retrovisor, que é aquele do Frontale que tem 3 rodadas a menos. Né? Então o Kashima, além de se preocupar com o Sofistic time que passou ele na tabela, também tem que torcer muito para que o Frontale dê grandes tropeços nessas 3 rodadas que ele tem adjacente, para não conseguir perder ele a terceira colocação. Então, nada fácil a vida do torcedor e do jogador da equipe de Barak.
E o Saporinho, Thiagão, perdeu em casa pro Sagan agora, hein? 2-1. A vida do Sapporo já não é boa já faz algumas temporadas, né? Aquele Sapporo que a gente viu, 17, 18, 19, ele vai se esvaindo, mas teve momentos legais, né? Foi uma partida bacana, uma partida que começou até no horário, naquele horário mais legalzinho, que todo mundo gosta de assistir jogos, e começou muito legal, né? Logo aos 21 minutos o Kuroki recebeu do Ogashiwa e finalizou. Cruzamento rasteiro, o Kuroki bateu de chapa no bate-pronto, golaço. Um gol histórico, né, para o Shizu Kuroki, aí, jogador de 36 anos, né, uma carreira incrível aí em clubes. Não deu certo na seleção, mas em clubes é incontestável. O Kuroki chegou, Elias, agora a segunda colocação, né, no grande ranking de grandes artilheiros da J-League, né, junto ali com o Hisato Sato. Ambos agora estão na segunda colocação, com 161 gols pela J-League, né, o número do Shizu Kuroki, e ele só está perdendo, né, para o artilheiro máximo da J-League, que é ele, né, Yoshito Kubo, que tem 191 gols. E o Kuroki ainda tem sim um pouquinho de gás aí para talvez conseguir fazer mais alguns gols e consagrar mesmo o seu nome ali como o segundo maior artilheiro da liga, né? Eu fui até atrás dos números do Kuroki, né? Em clubes ele tem 656 jogos como profissional, 223 gols contando todas as competições, 59 assistências e apenas um cartão vermelho nessa carreira espetacular do grande Shizu Kuroki. Mas, né, a equipe do Sapporo tem problemas, esses problemas são bem evidentes em alguns momentos, principalmente essa linha do meio que muitas vezes é muito confusa, as marcações e tudo mais, e foi nessa confusa linha, né, que a equipe ali do Sapporo acabou meio que se perdendo durante o jogo, não teve a chance até de matar o jogo ainda no primeiro tempo, não fez. E aí no segundo tempo as coisas começaram a dar um pouco errado, né? Começando pelo gol de empate, aos 104 minutos, né, do sul-coreano, o Hwang, né, que é o back central ali da equipe do Sagan Tosu. E antes de falar do gol, eu tenho que falar dele, né, Elias? Sugeno, né? Sugenão da massa, outro veteranaço dessa equipe do Sapporo, 38 gols, 38 Nossa, Wesker. anos. O Wesker japonês aí e tal, poderia até ser escalado para aquele live action de 96 lá do primeiro Resident Evil. Ó, só digo uma coisa, o Sugeno do Wesker tá melhor que o Wesker da Netflix. Com certeza. Em questão de aparência, isso aí é incontestável. Tem muito mais a ver o Sugeno do que o que foi abordado na série, que é, né, um universo paralelo. E não vamos nem entrar muito nesse aspecto, né? E uma série que, ó, vou ter parênteses de um segundo aqui. A série não é de todo ruim, né? O problema é que, no caso, o Wesker é um puta ator fudido, mas o resto é um bando de panguão, né? Então é o cara sozinho ali, claro, carregando nas costas uma série que, obviamente, vai ser cancelada, nunca terá. Então, se você nem assistiu a série Resident Evil, dica, não perca seu tempo, deixa quieto, a série é bem meia boca. Igual os jogos do Sugeno, né? O Sugeno, que é triste, cara. O cara achou uma relação ali. Eu fico triste porque eu tô pensando aqui, bem, o gol de empate do Sagan Tosu é um gol, cara, que me faz ser uma pessoa feliz por assistir J-League, né? Porque é o seguinte, o gol começou pela ponta direita ali com o Fujita, né? Que é o volante da equipe ali do Sagan Tosu. Ele achou um espaço, acionou o Fukuta, que avançou, deu uma troca de passe, isso dentro da área, um monte de jogadores do Sapporo já fazendo a marcação. O Miyashiro devolveu a bola pro Fukuta, que ele levantou a bola, sabe, lancinho de futevôlei, e aí o Hwang cabeceou, mas não cabeceou com força, porque ele estava praticamente na linha do pênalti. Ele cabeceou o quê? Para encobrir o goleiro, e a bola entrou. Por que eu falo isso? O Sugeno é um goleiro de 38 anos, que ele já não tem explosão nenhuma, isso é fato, né? Dificilmente um goleiro de 38 anos vai ter explosão. E o Sugeno, a estadia dele na primeira divisão, ela fica escorada simplesmente que o Sugeno era um ótimo goleiro de visão. Então o Sugeno é aquela... Pra quem joga bola, né, pelada, sabe que a galera fala muito de golpe de vista, né? Eu fiz essa bola só não entrou pelo golpe de vista, que é o quê? O goleiro olha a direção da bola e ele fala, não vai entrar. E a bola vai pra fora. Ele calcula. Só que o Sugeno não está sabendo calcular isso. Teve uma bola no travessão no começo do segundo tempo, e o Sugeno fez o quê? Opa, golpe de vista. Então, sabe, ele junta as mãos assim,
né, na posição de goleiro, ele só olha, porque ele tá vendo a direção da bola e tá meio que tentando calcular para onde ela tá indo, se compensa ou não ele tentar dar o gato ali para tentar pegar a bola. E ele tá falando demais isso, né? E esse gol, o gol de empate, foi basicamente isso, né? Ele dá o golpe de vista, tanto que se você vê o lance, para quem não viu o jogo, ele pula, mas ele pula com os braços muito para baixo, por quê? Porque ele tá achando que a bola vai para cima e a bola acaba entrando, né? E o Sugeno é uma história assim, porque eu falo muito mal do Sugeno, essa é a grande verdade, né? Mas o Sugeno é um goleiro com uma história muito da hora que começou lá em 2003, né, cara? Começou ele sendo a terceira opção do Yokohama FC. O Yokohama FC, naquele, só contextualizando, né? Aquela temporada de 2003 era mais uma temporada que o Yokohama estava assim a ver navios, né? Já tinha passado 17 rodadas. O Sugeno era um goleiro de 19 anos, terceiro goleiro da equipe. A equipe vinha com 8 derrotas no campeonato, tomando 4 piabas seguidas dentro da J-League. E aí a equipe tinha tomado 4-0 para a equipe do Frontale. E o Sugeno, ele entrou na 18ª rodada já como goleiro titular contra o Belmari, a equipe precisando vencer, né? Eu estava até procurando aqui que o goleiro do Yokohama naquela época era o Mizuhara, né? Um goleiro de 1,82, goleiro veterano e tudo mais, acabou se aposentando logo depois também, teve uma vida longínqua, mas se aposentou relativamente até que cedo, em 2013, no Kitakyushu. E o Sugeno, ele pega essa titularidade da equipe do Yokohama FC e fica praticamente ali como goleiro principal durante vários jogos, acaba se machucando, né, se não me engano, 7, 8 rodadas depois, fica um jogo fora, volta como goleiro titular, e assim ele vai se mantendo, tendo pequenos momentos que ele perde a titularidade. E o Sugeno ainda faz no segundo ano dele como profissional, ele ainda é goleiro que faz um gol, né? Aqueles clássicos gols de goleiro, né? Que ele bate uma falta lá na área defensiva da equipe dele, a bola vai voando, bate no chão, encobre o goleiro e acaba entrando. Esse jogo foi em 2004 contra a equipe do Sagantosu. E é engraçado que esse goleiro que tomou o gol do Sugeno lá em 2004, hoje em dia é o treinador de goleiro do Kyoto Sang. Então a gente já vai vendo por que o Kyoto, né, também ficou tanto tempo na J2. Mas bem, segue o bonde. E o Sugeno foi um cara que quando chegou no Reysol, né, depois de anos ali na equipe do Yokohama FC, chega no Cacho Reysol, ele tem o grande boom da carreira dele, né? Fica anos como goleiro, teve defesas incríveis, defendeu a equipe muito bem. Então assim, é um goleiro que nunca foi alto e sempre teve essa questão do golpe de vista, né? Mas isso com o passar do tempo vai se tornando um problema, né? E isso é um grande problema. Hoje eu fiz uma grande volta para falar de Sugeno, mas bem, adorei. Por isso que a gente fala que nessas e outros que numerou talvez é um dos maiores portais do mundo que falam sobre vários jogadores. Exato. Porque ninguém vai falar sobre Sugeno e vai lembrar do gol do Sugeno em 2004. Isso é só nós. E eu tenho a cereja do bolo dessa história aí. Que beleza. E aí logo depois acontece o que? A virada da equipe do Sagantosu, né, um lançamento ali do Fukuta, né, que o mesmo Fukuta que fez ali a assistência pro gol do Hwang, também é o mesmo Fukuta que dá o lançamento. O Diego vem, aí é aquela cabeçada que o Sugeno, coitado, não tinha a menor chance, aquela cabeçada com força ali do brasileiro ali, e a bola acabou entrando. Depois disso, ainda a equipe do Sapporo em casa passaria mais alguns perrengues, mas é por falta talvez um pouquinho de qualidade dessa equipe tão rotativa, né, que a equipe do Sagantosu, que muda muito de jogadores, acabou não ampliando mais o placar. No final das contas, né, esse resultado foi ótimo para a equipe do Sagantosu, que ainda mantém uma média incrível nessas últimas 5 rodadas, 3 empates e 2 vitórias, 7º colocado, enquanto, né, a equipe do Sapporo está vendo aí uma situação, né, dos últimos 5 jogos, o Sapporo empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Então, para uma equipe que já foi 6º colocado de uma J-League, 7º colocado, né, você vê realmente um retrocesso legal pelo gol histórico do Kuroki, mas no final das contas, o plantel da equipe do Sapporo, que é um plantel com muitos jogadores acima dos 30 anos, é um plantel muito frágil e isso repercute nos resultados tão meia-boca que o Sapporo vem tendo nos últimos anos. Complicado, né? Sapporo realmente foi ladeira abaixo, né? Uma pena. É uma pena mesmo. Tiagão, só pra completar a cereja do bolo da história do Sugeno de 2003 lá,
O time de 2003 os caras são foda, não é mesmo? Era muito emblemático, né? Porque tinham 3 figuras bem legais que eu gostava naquela equipe. O ataque que era formado pelo nosso querido Shoji Joe, né? Shoji Joe, sim, então Shoji Joe. E o Takuya Jinno, né? Também, outra lenda aí da J-League. Jogadores e não clássicos, só isso, né? E tinha uma lenda da equipe, você nem vai lembrar desse maluco, tinha uma lenda, um mito nesse time. Inclusive tem 3 passagens pelo UFC na época do All Nippon ainda, né? Caraca. Na época da NA ainda, né? Antes de virar Fligos e tal. Que é o nosso querido Fernando Moner, né? O argentino. Nossa, o zagueiro eu não lembro, Fernando mano. Moner. Caraca. Ele que jogou nos anos 80 na NA, né? Airways. Jogou no Fligels na época da J-League, né? E ele se aposentou em 2003 ali na equipe do UFC. Ele era um cara que a torcida gostava tanto na equipe do Fligels e da NA, né? Que ele foi se aposentar em Yokohama em 2003, que ele jogou 2 temporadas, jogou em 2002, 2003, jogou pouco, né? Porque já tava bem veterano na época, né? Mas ele se aposentou lá, em gratidão aos bons tempos que ele passou no Japão. Que da hora, cara, muito legal, muito bacana. Eu falei que eu tinha cereja do bolo dessa história do Sugiura. Não, tem umas histórias incríveis assim do futebol da D-League que às vezes com o tempo vai se apagando, né? Pô, o treinador do Yokohama FC nessa época, apesar que assim, não, é uma época de vacas magras, era aquele o Pierre Littenbart, né? Que ele jogou na J-League no começo dos anos 90, me engano, foi no Jeff, aí ele acaba escorregando no Japão, jogando uma equipe menor lá no Brumel Sendai. E aí depois ele vira treinador da equipe sub-18, né, da equipe do Jeff, logo depois que ele se aposenta, fica alguns anos, depois ele pega a partir de 99 ali o Yokohama FC, né, depois, né, já da fusão, praticamente ali o fim do Flugers, aí aparece o Yokohama FC, tá na J2 e tudo mais, e fica ali durante um tempo, volta para depois, fica mais algumas 2 temporadas, então assim, treinador alemão, então, tipo, teve muitos nomes muito diferentes, assim, sabe, muitas ideias novas, né, eu falo pra todo mundo que me pergunta sobre o futebol japonês, que os anos 90, eles eram aquele boom de novidade, né, mas os anos 2000 foram loucos, porque era o 2000 até 2008, 2009, 2010, foram um ano de muita experimentação no futebol japonês, né, então volta os 3 zagueiros, sai os 3 zagueiros, fica 4-3-3, equipes, né, 4-2-4, então você começa várias modificações assim nas equipes, e tinha equipes que jogavam de tudo que era jeito, né? Umas funcionavam, outros não, né? Então isso faz parte aí da história, né? Da J-League, que muitos falam que não tem história, mas tem história pra caramba. O problema é que tem muita gente que não as conhece. E para quem não conhece, estamos aqui para explicar. Exatamente, esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Por isso, quando a gente vê uma galera fazendo um trabalho meia boca, a gente fica puto, sim, porque isso aqui é muito sério, né? Não é. A gente não estaria aqui gastando nosso tempo falando sobre Sugeno se não fosse um bagulho muito sério. Galerinha, nós temos probleminha, mas quando se trata de futebol japonês, a gente arrasa. Né? Exatamente. Só completando a rodada aqui, dizendo que a equipe do Nagoya venceu o Júbilo por 1-0. E só. É isso aí. Também, rodadinha apenas com 6 jogos. Ó, acho que é muito cedo para a equipe de Jubiluata jogar o boné, tá? 22 pontos, a mesma pontuação do Gamba, tem muita coisa pela frente. Às vezes eu sinto que o Júbilo, até depois do 6-0 ali contra o Dural, a equipe tá meio que já jogando a toalha. Acho que é muito cedo para a equipe do Júbilo fazer isso. Espero que eu esteja muito errado, mas ainda tem muita coisa pela frente. A gente volta a falar sobre o J1 nas próximas semanas, até porque temos mais uma rodada não cheia e depois voltamos até as rodadas full e ainda todos esses jogos que vão ter que ser colocados em dias das equipes que vão ter, né, jogos em haver. Maravilha, Mr. Tiagão. Vamos para J2 agora. Bora lá. Antes de eu falar da J2, eu quero passar a classificação certinha. Isso é muito importante. Ó, galerinha, Marinos ainda é o líder, com 48 pontos e 24 jogos. 2 a menos. 2 jogos a menos, né? O Hiroshima tem a tabela cheia, 26 jogos, 44 pontos na segunda colocação. Terceiro, Kashima também, mesma coisa, né? 26 partidas e 44 pontos.
Lembrando que o primeiro e segundo tem vaga direta na CL e o terceiro vai para os playoffs, né? E na raba ali, lambendo a bundinha do Kashima, o Frontale em quarto, com 23 jogos, né? 3 jogos a menos, com 43. Lembrando que se o Frontale venceu os 6 jogos, pode até virar líder da bagaça, né? Mas enfim, na parte de baixo da tabela, tem o Viseu Kobe ali abrindo a zona do Agrião, né? A zona do playoff, com 25 jogos e 24 pontos. Em 17º, Gamba Osaka com 22 pontos em 25 partidas. E o Júbilo mais ferrado que não sei nem dizer o que, né? 26 rodadas, 22 pontos na lanterninha, afundado, já é a terceira. Já são 3 jogos sem vencer, né? 3 derrotas. A artilharia mudou, Thiagão. Agora temos aí um empate técnico com Léo Ceará do Marinos, nosso Santana dos times, que não é o do Capitão Tsubasa, né? E o Edinha, os 3 com 10 gols, Thiagão. Você vê aí, a trinca tá poderosa aí na artilharia da J-League. Exato. O problema é que essa trinca vai mudar, até porque o Edinha já não está mais entre nós, né? Ele que já está nos campos europeus. Não entre nós de morto, ele está apenas fora da J-League. Coisa que aconteceu com o Maedinha temporada passada, né? Exatamente. Aliás, com o Maedinha não, com o Furuhashi, né? Furuhashi. Ele ficou nas cabeças da artilharia, mas já estava jogando pelo centro. Você vê, né? Bem, e até vendo a questão da numeração, né? A gente tem os nossos últimos colocados com 22 pontos, faltando aí 9 rodadas, né? E na temporada 21, a primeira equipe que se salvou foi a equipe do Shunan com 37 pontos, né? Então, a galera da parte de baixo vai ter que remar muito para chegar naquele número mais dos 40 pontos, né? Praticamente, eu acho que é impossível, né, pensar em Júbilo e Gamba fazendo 40 pontos, mas bem. Não. Vamos ver o que acontece. Quando o próximo número vai faltar 7 rodadas, então, o relógio vai correr muito rápido nos próximos programas, pode ter certeza. Olha, eu acho que o Gamba chega no máximo a uns 34 pontos, cara, sendo bem sincero. Então, realmente, esse vai ser um ano... Bem, vamos deixar para diagnósticos melhores para os próximos números. Tá bom. Clubista do cara. A J2, que tivemos a 27ª rodada, com os seguintes resultados. O Grula Morioka foi surpreendido em casa pelo Vegalta Sentai pelo placar de 5-1. Kofo e Mito ficaram no 1-1. O Tsuegen perdeu em casa para o Berex por 3-0. 8-2, Zaspa 1. Plavets 0, Monterio 2. Matida Zelvia 1, Nagasaki 2. Yokohama 4, Jeff United 0. Olha só. Fadiano, Okayama e Totigi ficaram no 0-0. Ryukyu e Omiya ficaram no 1-1. E o Roasso Kumamoto bateu o Renault Yamaguchi por 1-0. Tiagão, fala aí o que você achou legal da J2, aí eu já passo a classificação, Tiagão. Eu acho que a J2, a gente já pode falar bem, falta 10 rodadas para acabar o campeonato, já tá bem afunilado, já tá muito claro, assim, cada ano fica muito mais claro, né, quem tá lutando pela frente, quem já tá basicamente exaurido ali, né. E acho dificilmente que alguém pegue o Yokohama e o Obrex Niigata. Então essa luta vai ficar ali cabeça por cabeça e dificilmente vai sair disso, né? Tem o Vegalta Sentai por fora, interessantíssimo, mas eu acho que o Vegalta tem que mais se preocupar com o Fagiano Okayama, que é uma equipe que tem um contra-ataque para nível de J2 bem interessante, com jogadores bem legais. E aí, meu amigo, o Matida Zell aparece para mim ali como o grande trunfo, né, desses últimos anos aí. Já tinha batido até na trave, se não me engano, alguns anos atrás, e quase conseguia a vaguinha no playoff, e esse ano pode ser realmente a realidade. Bom para o Ross Kumamoto também aparecer em sexto colocado, mas eu acho que para campeonato realmente são os dois primeiros colocados, e ainda ali acho que até o Vegalta e o Vegalta Sendai e o Okayama já tá basicamente ali as equipes que já estão no playoff, e aí falta 2 vagas para Vivari Nagasaki, né, o Yamagata, até o próprio Oita conseguindo lutar. Acho dificilmente que fica o playoff alguém muito diferente. Tem o Jeff em décimo colocado, mas ali já começa, acho que a turma que já não tem mais muito o que lutar, né? Se o Eita ficar fora, vou ficar muito triste, até pelo campeonato relativamente ok, com vários deslizes, mas ok. Mas basicamente os melhores, na minha opinião, são realmente os 6 primeiros colocados. E quem tá deslizando também é o nosso querido
Você vê que em Kanazawa, né, cara? Meu sim. Deus do céu. Os caras estão ali tá triste mesmo. Estão numa maré, estão despencando, já são aí 6 rodadas sem vencer. A equipe que mais perde nas últimas rodadas é o Uhum. Kanazawa, né? E já tava lá em cima que ele falou, são 6 rodadas e você perde muita coisa, né? E os últimos colocados ainda também acredito que vai ficar nisso, né? O Kusatsu, o Gula Morioka e o Ryukyu, né? O Omiya deu... Não vou nem dar pra falar que essa temporada do Omiya é uma temporada pra se esquecer, né? O Omiya tá praticamente se jogando melhor do que a turma que nem merece estar na segunda divisão, né? Mas o Omiya, assim, precisa de um chacoalhão, não sei, um investimento, um milagre urgente, cara, porque a temporada do Omiya, assim, os jogos do Omiya, assim, pra assistir, meu amigo, são, assim, tenebrosos, né? Então, a gente espera que na próxima temporada, se não cair nessa, acredito que não, mas eu posso estar errado, o Omiya realmente vai ter que se preocupar. Eu estava até dando uma olhada rapidamente aqui, Elias, na temporada passada, depois de 42 rodadas, o primeiro colocado era o Júbilo com 91 pontos, né? E agora a gente está com 32 rodadas, 63. Bem, a gente aqui não é o cara das exatas, mas eu acho que dá para bater esse número de 91 pontos. Mas a questão lá na parte de baixo da tabela, né, os rebaixados fizeram 35 e 34, né? Então a gente pode ter uma melhora na qualidade da segunda divisão, diferente da J1, que a gente talvez tenha um revés nas equipes meio que pioraram em questão de pontuação, e na J2 essa régua ficou um pouco mais para cima, né? Por isso que talvez o Omiya esteja nessa situação que está, porque o Omiya não avançou, as outras equipes avançaram e o Omiya está ficando para trás, né? Então isso é realmente muito perigoso. Eu acho que faltam 10 rodadas agora, né, Tiagão? E 30 pontos a serem disputados. Eu acho que o Yokohama não vai chegar a 90, porque teria que ganhar os 10 jogos seguidos, praticamente né? Pra chegar... tudo, né? Uhum. Eu acho que a equipe chega até a vencer uns 6 jogos aí, mas os 10 não sei se chega a vencer, né? Então, na parte de cima vai ser uma pontuação um pouco mais baixa, mas como você disse, em contrapartida, a parte de baixo da tabela pode ser que tenha uma pontuação maior, né, do que ocorreu ano passado. Ironicamente falando, porque tinham mais times temporada passada, né? Mas enfim. Verdade, né? Ironicamente. E se me engano, não caiu mais, né? Mas subiu menos. Agora já. Temporada, né? Então já fica mais confusa essa matemática, né? Mas realmente, né? É muito complicado mesmo, né? Essa situação muito diferente. Vamos ver o que acontece. Só passando a classificação pra galerinha aqui, o líder é o Yokohama com 63 pontos, na cola deles o Albirex Niigata com 62, equipes que sobem direto, né? Zona do playoff, Vegalta Sendai 55, Fadiano Okayama em quarto com 51 pontos, do meu parça Duke, Matida Zelve em quinto com 49, fechando ali a zona na sexta colocação, Oroasu Kumamoto com 48. Será, galera? Vamos ver. Na zona do rebaixamento ali temos o Gula Morioka com 30 pontos e o Ryukyu com 28, né? O artilheiro da competição é o nosso querido Ogawão da Massa do Yokohama FC com 18 gols, seguido por Thiago Alves do Fadiano com 14. Olha aí, a equipe com mais gols na temporada ainda é o Vegalta Sendai, 62 gols, e a melhor defesa é do Albirex Niigata, tomou apenas 30 gols. Uma coisa muito louca, Elias, é que a segunda melhor defesa do campeonato é o Totigi, que é o 15º colocado, mas que toma muito poucos gols, tomou apenas 31, mas em compensação é um dos piores, se não o pior ataque da temporada. Maravilha, Mr. Thiago em Cruz. Agora vem o momento que a gente mais ama no programa. Vamos lá falar de J3, que lá o negócio é louco. Exato. Nossa, lá é... é a famosa terra sem lei, né? Lá terra sem dono. Lei. Lá é a luta dos Highlanders lá, hein? Exato. Tô falando da terra dos Highlanders, lembrei do GTA San Andreas lá. Que você joga de 2 lá, faz o código de vida infinita, arranca a cabeça do cara sem cabeça. Que loucura. Desculpa, galera, eu me empolgo às vezes com umas besteiras aleatórias. Tivemos a 21ª rodada. Imagina se eu não empolgo, né? Mas enfim. A 21ª rodada com os seguintes resultados. O Iwaki bateu o Fukushima United por 4-1. Sagamihara 0, Kagoshima 1. Katare Toyama 2, RM 1. Fangrauri 3, Nagano
1, chupa Tiagão. O time do Gif e o Fudieda não jogaram essa rodada por problema de Covid, então o jogo foi adiado, galera. O Tegevaharu perdeu em casa pro Gainari por 2-0. O Imabari 2, Kamatamare 1. Yokohama 4, Azul Claro 2, chupa Tiagão de novo. E o Giravans perdeu em casa pro Matsumoto Yamaga pelo placar de 1-0. Uma rodada terrível pro Thiago Henrique Cruz, os dois times dele perderam. Conseguiu a proeza de levar goleada do Yokohama, né? Do Lanterna, que não vencia há 10 mil anos. Mas é isso aí, J3 é isso. Na classificação temos o Iwaki na liderança com 45 pontos, seguido agora do Kagoshima United em segundo com 44. Na cola dele o Matsumoto em terceiro com 41. Não temos rebaixamento aí na J3, né? Então nem adianta falar da parte de baixo da tabela. A classificação dos artilheiros é o Arita, o grande artilheiro, com 10 gols, ele que joga no Kagoshima United, e o Fujioka do Gifu com 9, Thiagão. Exatamente. Bem, essa rodada péssima pra mim, mas podemos ter ainda um revés em tudo isso, Elias, porque o Fudieda tem 2 rodadas a menos, e o Fudieda hoje com 38, se vencer as suas 2 partidas, embola tudo isso com também 44. Eu acho que se o Fudieda não vencer esses 2 jogos e embolar de vez, é bem provável que a gente não tenha tantas novidades assim durante o campeonato. Mas legal, né, ver o Matsumoto ali lutando. Poderia até passar se o Matsumoto não conseguir passar o Kagoshima United, é bom por um lado e triste por outro, né? Mas a gente vê realmente que as equipes que estão na ponta da tabela estão merecendo mais, né? Praticamente as duas é bem clean assim, né, cara, as coisas que acontecem dentro da J3, porque o primeiro colocado é a melhor equipe em todos os quesitos, né? É o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato, né? E a segunda equipe que está jogando, que está em segundo colocado, que é o Kagoshima, é a segunda melhor defesa do campeonato. No entanto, todavia, né, não tenho certeza, vou até conferir aqui ao vivo. Ah, não, é sim, é o segundo melhor ataque, com 35 gols feitos e tomou 17. Então, as melhores equipes do campeonato são basicamente as que estão na primeira e na sua segunda divisão, assim, respectivamente. Maravilha, Thiagão. Para encerrar o programa aqui, falar rapidinho da nossa querida JFL, onde o Thiagão ficou triste de novo, né? Tivemos a 18ª rodada. Vou começar com a tristeza do Thiagão. O Criação Shinjuku perdeu em casa pro Kochi United pelo placar de 1-0. Sony Sendai 0, Honda 2. Biwako Shiga 0, Suzuka Podgather 2. Olha o Suzukão da massa ganhando finalmente. Haimiro Omori 4, Kagura Shimane 1. Maruyasu Okazaki 2, Osaka 1. Tokyo Musashi no United 1. Veritiei Mie 1 também. O Honda Lock perdeu pro Varspa 8 por 3-0. E o Nara Club deu uma chifrada no Tiamo Hirataka 3-1 pro Nara Club, fechando aí a rodada. E o Nara, com essa vitória, o Osaka estava na liderança, né? Chegando com essa vitória, o Nara assumiu o posto de líder da JFL, Tiagão. Olha o Nara Club aí, rapaz. Olha só, bem, lá também tem algumas equipes que tem um joguinho a menos, mas basicamente, talvez ali o Honda, né, que tem um jogo a menos, poderia vencer e subir um pouco mais. Na verdade, se ele vencer, o Honda até passa o Nara, né? Mas realmente essas três primeiras equipes aí realmente estão com um patamar muito diferente, né? Elias, por enquanto, eu vou perguntar isso todo o programa praticamente, não temos nenhuma novidade sobre J3, alguém subindo, nada, né, para 2023, né? Então é bem provável que fique por isso mesmo, como eu falei, né? Até onde eu consegui apurar, assim, coisas de internet, fala que modificações mesmo na J3 apenas para 2026, que é muito longe. Muito tempo. Muito tempo, espero que não, né? Mas por enquanto é o que temos. Nara Club ainda líder da JFL. Tiagão, só para encerrar o programa, eu deixei esse assunto aí para a parte final do programa pra gente falar rapidinho só sobre a possibilidade do nosso querido Masashi Nakayama aí assumir o comando da equipe do Júbilo, né? Ele que é o assistente aí do treinador, né? Que está por um fio de ser demitido. Mas se fala muito de que não seria uma boa ideia para o Nakayama assumir o time nessa altura do campeonato, porque logo de cara um ídolo do time ia se queimar porque a equipe vai cair, tá complicada a situação, né? Eu queria saber, você que adora essa parte dos treineiros, né, Tiagão? Acha legal, se interessa pelo assunto, realmente
você acha uma fria o Nakayama, né, um dos símbolos do Jubilee-Wata aí em toda a história do clube, né, um dos maiores goleadores do time, um dos maiores ídolos, assumir essa bucha aí, ou ele fica quietinho no canto dele e assume, por exemplo, um time na reconstrução para uma J2 a temporada que vem? É complicado, né? É que eu já percebi que o Nakayama ele tem esse negócio de ele ter essa ligação quase que inquebrável com o Jubilee-Wata, né? Eu até acho que se o Nakayama quisesse, ele já até poderia estar trabalhando em uma outra equipe já, né? Mas dá a entender que o Nakayama ele quer realmente, né, trabalhar, isso consegue se ver trabalhando dentro da equipe do Jubilee-Wata, né? E isso é muito complicado, como você falou, o treinador está por um fio, mas a equipe do Jubilee também está por um fio também, né? Então, eu acredito que só daria certo o Nakayama no Jubilee-Wata em questão de resultados, que é isso que faz o treinador ficar, se a torcida entender que ele vai entrar esse ano, se isso acontecer, para começar a reformular a equipe para 2023. E aí a equipe caiu, então o Gon vai reformular a equipe, a gente vai sofrer aqui 1 ou 2 temporadas de novo, pode ser que a gente não suba em 2023 para 2024, ou suba de novo, que assim seja, mas a gente vai reconstruir o time. O problema do Jubilee-Wata, que é o problema de toda equipe que cai, é o medo da equipe se tornar aquela equipe gangorra, né? A equipe que não consegue mais se segurar na primeira divisão. E talvez o nome como, né, o do Gon Nakayama, né, o Masashi Nakayama, seja esse cara que faça isso, né, que seja o cara que tem essa condição. Sinceramente, eu não vou ter para vocês nenhuma informação em questão de como que é o Gon Nakayama como treinador, né, porque isso a gente ainda não viu, né, mas pelo que a gente consegue entender, ele é um cara que está estudando muito, né, desde 2021 ele está nessa função de treinador adjunto, então ele está praticamente já vai fazer praticamente 2 anos, logo 2 anos que ele está nessa função, então é um cara que está se especializando para isso, né? Ele é um treinador, ele é um cara de 54 anos, né? Então ele está naquela idade perfeita para um treinador de uma equipe de primeira divisão, já com uma bagagem incrível. Tudo bem que tem vários treinadores mais novos que entram e dão muito certo, mas eu acho que essa idade do Nakayama ela é essencial e acredito que daria muito certo. A questão é, se ele entrar, cair para a segunda divisão, começar 2023, perde 2, 3, 4, a galera já começa a pedir a cabeça do cara, aí fica muito difícil, né? Mas assim como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, Rogério Ceni, talvez ali com o São Paulo, eu acho que dá pra gente fazer esse mesmo panorama ali de tamanho de ídolo, né, dentro da equipe, né? Então acho que tem tudo para dar certo. Mas se eu fosse o Gon Nakayama, eu esperava 2023. Espera acabar o ano para ver se vai ter que juntar os cacos ou não, porque também não adianta nada a equipe do Jubilee se conseguir salvar na J1, não fazer investimento, perder mais jogadores ainda para 2023 e aí passar 2023 apanhando e o Gon Nakayama lá, né, sendo o treinador de uma equipe que não vai ter condição nenhuma de manter na primeira divisão. Então você está vendo como que não é uma resposta fácil, né? Então vai muito do feeling do quanto o Gon tem costas largas para conseguir aguentar tudo isso aí. Muito bem, Tiagão, adorei o que você disse, eu omiti essa informação até o fim do programa. Vai te pegar com as calças curtas mesmo, pra ver como é que como você ia rebolar e rebolou melhor que o jacaré ainda. Olha só, pô, o Gon Nakayama que acabou a sua carreira no grande azul claro, jogando nenhuma partida. Eu sabia que eu sabia que ia. Gon Nakayama, esquece a história de Júbilo, vai treinar o verdadeiro azulzinho japonês, que é o azul claro. Azulzinho. E tá todo mundo feliz. É isso. É isso aí, semana que vem estamos de volta? Semana que vem estamos de volta, lembrando que temos ainda um episódio para sair nessa semana que é sobre a Copa do Oeste Asiático, né? Então fica aí que vai ter mais número essa semana. Valeu, Elias, um forte abraço e tamo junto. É isso aí, galerinha, muito obrigado, tenha uma ótima semana em Hiromaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galera, valeu! Abraço, tchau, tchau. Sayonara!